Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos, mais uma vez, eu, José Queiroz, Olá. e a nossa querida Mari Lourdes, para juntos com vocês abordarmos mais um assunto pertinente ao dia, com certeza escolhido pela espiritualidade. O tema de hoje, do Página Aberta, é o ponto 50 do livro Pão Nosso, com o título Preserva a Ti Próprio. E coincidências à partes, porque sabemos que não existe, tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, que faz um envolvimento a todo o planeta sobre a questão da importância da vida. Diga sim à vida, não ao suicídio. Então, vamos ver o que é que esse texto maravilhoso de hoje tem a nos trazer a respeito disto, baseado na mensagem do Cristo, no capítulo 8, versículo 11 do Evangelho de João. Então, e aí, Mary, o que é que nós temos para começar? Então, Queiroz, com alegria, que nós começamos mais esse momento de conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa com base no Evangelho do Cristo. E hoje o Evangelho de João vai nos trazer a passagem onde é levado uma mulher que foi pega em adultério até Jesus, Nós sabemos que naquele momento aqueles homens que levaram aquela mulher diante do mestre, eles tinham o propósito de ver o que o Cristo, como o Cristo reagiria diante daquilo, Então eles chegam e diz, acho que muitos de nós conhecemos essa passagem. Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Está na lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? E aí o objetivo era provocar, para eles dizer, ele disse que não fizesse ou fizesse, será que ele seria contra as leis mosaicas, Será que ele ia encontro ao que Moisés colocou como lei? E então Jesus nesse momento se baixa e começa a escrever com o dedo na terra. Como eles perseveraram a fazer perguntas, Então Jesus se ergue e olha, a gente imagina, quando a gente pensa nessa passagem, a gente imagina a autoridade daquele homem que, embora na sua fortaleza era dócil, era sensível, mesmo diante e justamente por conhecer aqueles corações, ele, com suavidade, ele olha para aqueles homens, e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E volta a inclinar-se e a escrever na terra. Ou seja, o Cristo naquela hora, ele devolve a pergunta daqueles homens que gostariam de ver uma ação externa, de condenação àquela mulher. O Cristo, ele devolve a pergunta para que cada um analise a si mesmo se está sem pecado. Então, e quando ele volta a escrever na terra, ele começa a ouvir que eles foram saindo, um a um, sendo os mais velhos primeiros, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio em pé. Então, nesse momento, Jesus se ergue, vai até a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E aí chega justamente o nosso versículo. Então Jesus diz:
eu também não te condeno, não te condenarei. Vai e não peques. Então, naquele momento, além do Cristo dar àqueles homens a oportunidade de uma auto-reflexão sobre a sua conduta, ele também deu àquela mulher a oportunidade de se refazer, de buscar também um outro caminho, de refletir sobre si mesmo, não é? Porque ele diz, eu também não te condeno. Primeiro, porque o Cristo sabe, como mestre que o é, né, Queiroz? Que ele veio para nos redimir, ou seja, mostrar o caminho da redenção. Eu fico imaginando, e eu acho que cabe na oportunidade, né, do que a gente pretende desenvolver hoje, a posição psicológica dessa mulher diante dessa situação. Né? Porque imagine, se hoje a mulher ainda não tem um tratamento adequado e igualitário como deveria, como mereceria ter. Como merece, né? Como mereceria ter, porque eu falo do passado para o presente e do futuro. Sim. Né? Eu fico imaginando naquela época, naquela situação. E ainda por cima a gente sabe, porque não foi bem uma atitude dessas pessoas, né? Uma atitude assim, muito zelosa ou muito dentro do prospecto que eles queriam passar da lei. Na verdade, eles estavam procurando um pretexto para testar Jesus, para derrubar Jesus. Então, ainda por cima da situação, né, covarde a que ela foi submetida, humilhante ao extremo, né, ainda serviu de bode expiatório. Então, não foi uma situação fácil. Sim. E essa situação psicológica poderia fazê-la, né, pensar em uma série de coisas destrutivas e aniquiladoras para a sua vida. O tema, né, preservar, o tema proposto por Emmanuel dentro desse contexto é preservar a ti próprio. E aí Jesus, nessa atitude dele, ele não só sensibiliza todos aqueles que ali estavam aguardando um posicionamento dele, né, e os faz ter uma reflexão muito forte da questão da vida, como principalmente para ela. Né? Ele, obviamente, sabia que algo errado de fato tinha acontecido, mas ele preferiu que a própria consciência dela julgasse os seus atos. E quando ele pergunta, né? Aliás, quando ele dá a sentença, pergunta não, quando ele dá a sentença, vai e não peques mais, aí mesmo já está implícito que o erro fora cometido. E fica também essa proposta de andar no conforme da lei, né? Nesse sentido de preservar a ti próprio, porque quando a gente traz ao contexto da vida, meus irmãos, quantas e quantas circunstâncias eu, você, não enveredamos, né? Não buscamos propositadamente a título de um momento, a título de, né, de uma experiência. E muitas vezes a gente se deixa perder por isso, fugindo desse propósito do título, preservar a ti próprio. E em muitas situações, a gente vê que pessoas não conseguem sair, ou acabam não enveredando pelo aprendizado do auto-perdão. Né? O auto-perdão. Porque qualquer um é passível de erro. Qualquer um. O importante, como a gente já disse outras vezes aqui, não é jamais cair. Não é jamais cair. Afinal de contas, o mundo está de provas e expiações para a regeneração. Então,
nós ainda estamos aprendendo e caminhando a sermos gentes, não anjos. Né? A música do Grupo Acorde ela é singela e absoluta, mas vai demorar um pouco para a gente atingir essa angelitude. A gente ainda está saindo da animalidade para aprendermos a sermos gente. E nesse contexto os erros são inequívocos. A gente vai continuar, mas o importante é o aprendizado. O importante é a gente verificar no Evangelho uma fonte segura, fidedigna de apoio, de sustentação, de orientação, para que a gente possa aprender mais a auscultar a nossa consciência nessa proposta de conhecimento de si mesmo. Né? Porque quando eu admito o erro, quando eu admito a falha, aí eu me empenho numa vontade, né? Numa perseverança de autoconquista. Porque eu sei que aquele aprendizado ali foi no contexto de eu ver que não era o caminho correto. Mas que eu preciso ir adiante. Né? Você ia falar alguma coisa? Não. E aí Emmanuel, né? Ele vai dando várias demonstrações a respeito desse cuidado que a gente deve ter com tudo, né? O que passa e o que traz em nossas vidas. Ele começa a dizer o que, Mary? A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repelem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que ele diz respeito não te beneficia o campo orgânico. Aí ele conclui dizendo que assim também é a graça divina. Se a gente observar cada ponto desse aí, a gente enxerga, né? Emmanuel está nos mostrando que tudo tem um propósito divino, um propósito existencial. E também que há uma interdependência entre as questões. Precisa ter um cuidado, um zelo. E a vida nossa tem muito disso, né? Se a gente não trata bem as nossas questões, as nossas dificuldades, como diz Alberto Almeida, né, Mary? As nossas encrencas, a gente acaba realmente caindo. Mas na oportunidade da queda é bom a gente ter uma fonte de sustentação. Porque jamais, por isso que ele diz, jamais a gente está desamparado ou a graça divina não está nos cercando. A misericórdia, ela sempre nos circunda, ela sempre está nos sustentando. E daí, o que representa, né, a minha vida para Deus? Sim. Será que representa pouco? Será que eu tenho importância para Deus? Se você ainda não sabe, se você ainda não entendeu, Deus já sabe, né, Mary? Deus já tem a resposta de que lhe criou para a melhor das vidas, para crescer e ser co-criador com Ele, para ser herdeiro do universo.
mas somos filhos pródigos, não é? Então, nós, quando saímos da casa do Pai, nessa busca pelas reencarnações, num vasto campo do aprendizado, a gente sai dilapidando as nossas forças, as nossas riquezas, mas isso é processo de aprendizado também, não é uma perspectiva para uma queda e, vamos dizer assim, uma desistência derrocada. Tem que ser aprendizado. Mas para que eu entenda isso, e o quanto antes eu me enverede, eu tenho que me sustentar em alguma coisa. Daí a importância de eu ter essa fé raciocinada, né? Essa questão tão posta à mesa, tal qual a doutrina espírita nos traz a respeito de onde viemos, quem somos e para onde vamos. As respostas que o Espiritismo nos dá é fundamental para que a gente possa ter esse ponto para o adiante. Né, minha filha? Você está doida para dizer alguma coisa? Estou sentindo. Queiroz, é muito interessante isso que Emmanuel nos coloca a refletir, não é? De que as riquezas que nós temos na mão, se nós não formos capazes de movimentar... Com as nossas vidas, né? Sim, as riquezas, a nossa vida. Se nós não formos capazes de movimentá-la, né? De fazer uma autoanálise das nossas necessidades, elas vão ficando, vamos dizer, de certa forma, sem funcionalidade, porque nós sabemos que viemos cada um com uma carga de possibilidades, vamos dizer assim, trazidas pelas vivências anteriores. Nós trazemos um arcabouço muito maior do que a gente imagina que a gente tem de capacidade, não é? E muitas vezes nós somos colocados diante de uma dificuldade na vida e vamos esquecendo desses dons, vamos esquecendo dessas habilidades e nos apegamos e nos prendemos apenas às dificuldades. E aí, quando nós nos prendemos à dificuldade, tudo ao nosso redor começa a não sair daquele círculo vicioso de dor e sofrimento. Por isso que ele diz, se eu tenho uma semente que é valiosa, mas eu não ajudo a essa semente a plantar, a brotar, ela vai se perder. Então, o que eu também estou fazendo com as minhas habilidades, né? Se eu tenho uma fonte, né, de ação, de aprendizado, que está ali sendo dado a mim, mas eu não faço nada com ela, com certeza essa fonte vai secar, porque eu não estou alimentando. Então ele coloca, se eu tenho uma água que traz alimento e eu não me alimento ou faço uma distribuição, vai virar pântano. Então é necessário essa autoanálise. Reflexão. E a gente vê que tudo que ele fala aí, tudo que ele dá de exemplo de forma metafórica, que a gente deve levar pelas questões dos nossos potenciais, do que a gente tem de divino em nós, tudo é fonte de energia, de vida, de força. A semente, fonte de vida, né? A árvore já é a própria semente germinada. A fonte, ou seja, a base de onde a vida surge, a água, né? A riqueza dessa fonte, que sem ela não existe nem a vida. O fruto que alimenta, né, que tem o potencial de sustentar a vida. A terra onde tudo isso se processa, né? A enxada, ou seja, o instrumento que Deus nos dá como necessidade, como oportunidade de trabalho, né? E também o que existe na vida, porque quando ele fala em flores, Mariludes, eu enxergo que, apesar de toda a dificuldade da vida, apesar de todo o esforço, de tudo que a gente vê de troncho por aí fora, a vida e o planeta é uma fonte de beleza, e que essas belezas, elas estão aí à nossa frente.
e são perenes. A gente precisa apenas aprender a apreciá-las e a cuidar melhor delas, né? Aí ele fala do amigo também, Das relações. dando a oportunidade da gente entender isso, justamente isso, que a gente não está aqui sozinho, mesmo no plano invisível, mesmo naquele momento ali, estou sozinho, estou solitário, jamais existe uma pleiade de espíritos ali, ó, focando no teu sucesso, ajudando na tua sustentação, só esperando que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, que você desperte, que eu desperto, né? E aí, ó, e a medicação. Olha que interessante como a espiritualidade nos ajuda no entendimento dessas questões. A medicação que a gente tem na mão, meus irmãos, qual é? Hein, Mary? Qual é a medicação que a gente tem para todas essas dificuldades nossas para não desistir da vida? O Evangelho, na sua plenitude, no exemplo de Jesus, nos esforços da espiritualidade, que não para um único segundo. E a partir de amanhã tem mais um esforço da pleiade dos Espíritos que com certeza você que assistir, vai repensar a vida. Vai verificar, meu Deus, como tu és bom. Que é o filme de Valdo, né? Que a partir de amanhã vai estar em todos, né? Em vários cinemas do território nacional. Eu não vou dizer em todos porque é um pouco limitado, mas eu tenho certeza que cada um vai ter a oportunidade de assistir. A partir de amanhã, o filme de Valdo, Mensageiro da Paz, que nós tivemos a grata surpresa de participarmos de uma pré-estreia, e eu digo a vocês, meu irmão, não é a vida de Divaldo ali o mais belo, mas é o exemplo, sabe? É o esforço, é as questões que a espiritualidade tem de carinho, de trato, de zelo e oportunidade que nos são dadas de servir, e mostra, né, que cada um pode, cada um tem condições de fazer sempre o melhor, né? Então, a partir de amanhã temos também mais essa oportunidade do Evangelho. E vindo pela questão do suicídio, né? Olha essa frase aqui, ó. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais. Imagine eu e você com essa certeza, com essa fidelização, com essa premissa, com esse prumo no coração, que somos de fato seres imortais. E em virtude disso, a vida continua plena, além da morte física. Que tudo aqui, ele vem nas vias para o nosso sucesso, para a nossa plenificação. E aí a gente deve sempre esboçar, né, gratidão pela espiritualidade está nos apoiando, pela vida que estamos tendo, e até pelas dores, sim, pelas dificuldades, sim, pelas experiências erradas, sim, desde que eu aprenda firme com elas, né? Desde que eu não me deixe levar pelos erros. Porque quem não errou na vida, eu quero que me aponte. Porque missionários aqui são raros. São raros. Muito bem, Jesus. Mas Jesus é o nosso governador. Esse de fato não errou. Esse de fato foi pleno. Mas o resto, meus irmãos, todos eles são seres falhos, né? E nós estamos nesse interim de ganhar caminho para aprendermos, sendo responsáveis, a sermos melhores do que fomos ontem, apesar de das nossas quedas, das nossas frustrações. Mas a gente não deve esquecer, como Emmanuel diz aí, que a graça divina nos acompanha. E ela quer nos oportunizar, e sempre vai nos oportunizar, o caminho para a redenção e para a felicidade.
Então, por mais difícil que seja a trajetória, estamos aqui para aprendermos a sermos felizes. E aí, Emmanuel, né, falando dessa questão da graça divina, olha o que ele diz. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade. Olha que interessante, Maria Lourdes. Ele está apontando sempre o caminho com relação à tua oportunidade, Sim. à tua vida, né? Ao teu campo de ação, ao teu exercício de vida na terra. E vida, como Jesus disse, em abundância. Em abundância, né? Se não prezas a contribuição que te vem de cima, porque não existe um ser que está desamparado. Jamais. A gente vê pelos livros espíritas que até nos mais escuros umbrais tem os vigilantes ali, né? Esperando somente uma oportunidade do outro que está em sofrimento para ser socorrido. Mas eles estão sempre ali, ao lado, esperando. Quem lembra de André Luiz, que passou 8 anos naquela situação de penúria, mas todo dia Clarencio estava ali do lado dele. Todo dia Clarencio estava lá, esperando que a oração sincera, o arrependimento de André mudasse a vibração dele para que ele pudesse assisti-lo. Mas todo santo dia ele estava lá. E na oportunidade que André lhe deu, porque é assim, nós é que damos a oportunidade para a nossa redenção, para a nossa cura, para o nosso resgate. Clarencio pôde resgatá-lo com a equipe, né? E aí, ó, se tudo isso a gente não tem em mente, como Emmanuel diz aí, né? Se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência. Porque o amor não desiste. O amor jamais abandona, né? Na solução dos nossos problemas, Emmanuel diz. Porque sem a adesão da tua vontade, aí está a diferença, o diferencial, o âmago da coisa. Sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, porque sim, toda a vida terrestre tem a necessária oportunidade para a redenção. E é para isso que estamos aqui, para aprendermos a nos redimirmos e entendermos o significado da lei, que é o amor, né? Porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis, né? Então a gente precisa dessa consciência e graças a Deus nós temos um guia, o Cristo. Nós temos uma doutrina, né, que embasa em seu evangelho todo o caminho de redenção, toda a sustentação de que precisamos, né? Falar alguma coisa, minha filha, senão eu não vou parar amanhã. Estou deixando você falar. Isso é interessante a gente refletir, não é? Primeiro que nós sabemos que toda a nossa existência é um projeto realmente de amor, né? Um projeto de regeneração e que nós precisamos nos respeitar, não é? Nós precisamos entender os nossos limites, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas sem perceber que estamos ultrapassando os nossos limites. Nós precisamos também ter consciência até onde a gente pode ir. Isso não quer dizer, eu vou desistir, eu não posso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós vamos gastando as nossas energias desnecessariamente com coisas que só nos desviam
do caminho mais equilibrado. Nós vamos nos perturbando mais, nós vamos adoecendo mais, porque vamos enchendo psicologicamente o nosso psiquismo de tanta sujeira mental, de tanta problemática, que às vezes fica difícil, muito difícil. A gente vê o óbvio, vê o mais simples, a gente vê o amparo da espiritualidade. Então, que a gente não precisa chegar a esse ponto, né? Então, se a gente está cansado, a gente precisa descansar um pouco. A gente às vezes precisa dizer também uns não, a gente vai sempre dizendo sim, 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 Exatamente. e termina se sobrecarregando, não é? Então, é necessário que a gente entenda como é que está meu ritmo de vida, né? Eu mesmo tenho refletido muito, eu tenho uma jornada de trabalho muito estressante e tenho percebido que muitas vezes essa rotina estressante vai às vezes nos desequilibrando, E nos minando, né? Mesmo que esse trabalho seja um trabalho que traga prazer, traga alegria, você se sinta realizada no seu trabalho, mas às vezes a carga de trabalho passa a ser tão Excessiva, né? excessiva pelo dia a dia que você se cansa. Então é necessário você também dar um limite, você, além do trabalho em casa, da família, os cuidados domésticos, né? No caso da mulher, do homem também, que hoje a gente precisa viver em parceria para que um não se desgaste tanto, não é? E que a gente possa cooperar um com o outro, os companheiros, né? Que dividem um lar, os filhos, porque senão a gente fica um fica sobrecarregado de que o outro. E nós terminamos adoecendo e nos afastando justamente desse amparo do alto, porque nós não estamos conseguindo nos conectar, né? E isso é extremamente importante. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento. Então a gente precisa também ir entendendo. Nós às vezes nos relacionamos com algumas pessoas que nos adoecem. É aquela história, né? Eu enxergo isso que você está dizendo aí, esse momento de ter a necessidade de parar, de descansar, como aquela questão do silêncio para ouvir Deus. Lembra? Porque no turbilhão da vida, se a gente se agita por extremo e não dá esse tempo para nós mesmos, a gente acaba se perdendo de fato. E há esse distanciamento. E esse distanciamento traz esgotamento, porque tudo na vida é equilíbrio, né? Eu não posso ser irresponsável, mas também não posso ser exageradamente para um campo em detrimento de outro. Eu tenho que buscar sempre a fonte de equilíbrio, porque tem momentos que eu vou precisar, literalmente, entrar no silêncio para ouvir Deus, né? É lógico que isso aí é uma analogia que eu estou fazendo, mas essa reflexão, ela tem muito significado, né? De a gente respeitar esse nosso tempo. Porque o que Jesus nos clama é para irmos e não voltarmos a errar. Como diz Emmanuel aqui, ó, vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. Isso. O médico divino proporciona a cura. Mas se não a conservarmos dentro de nós, que é o primordial, da gente tem que buscar esse equilíbrio para, no entendimento, trazer essa base de conservação do remédio, do evangelho, para mantermos na nossa essência, na nossa vida, né? Ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância, né? Então, o médico divino proporciona a cura. Mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e a consequência
dos novos desequilíbrios que nos situarão em vigilância. Orai e vigiai sempre. Percebem? É essa a mensagem do Cristo. Sempre. E eu repito, o importante é saber se erguer, porque jamais cair não está em nossas possibilidades. E a gente tem que estar muito tranquilo com isso, né, Mary? Tem que estar muito tranquilo com isso para que a gente também não entre em vias de querer ser mais do que de quem somos. Quando eu me entendo comigo mesmo, me percebo com potencial, me percebo também com defeitos, então tudo torna-se mais tranquilo. Não é utilizar isso como fonte de desculpa, mas de oportunidade de vigilância. Para quando eu perceber a besteira, eu ter esse momento de silêncio como fonte de reflexão, para fixar o aprendizado e fazer com que, de fato, seja conservado essa cura que o Evangelho nos traz, né? Vamos continuar nos movendo, vamos continuar a vida nessa perspectiva de não pecar mais. Não é que a gente vai conseguir isso, né, Vera? Também, eita, não vou fazer mais. Não, a gente vai ver que de vez em quando a gente vai escorregar de novo. Mas o importante é cada vez menos, porque eu estou vigilante, até que vai chegar de fato ao ponto, porque a natureza não dá saltos. Quando o aprendizado se fixa, aí você realmente olha só pelo retrovisor, o defeito ficou lá para trás e agora você tem a plenitude da continuidade de fato com a cura, porque você lutou, porque você se entendeu, porque você aprendeu a se amar. Então a vida, ela tem que ser sempre perseverada nesse contexto, né? Boa noite, né? Todos vocês que nos assistem, obrigado, né? Ellen, né? E estou vendo aí tem Igor e outros também, Zita Atanásio, que oportunamente está conosco, Daniele Ribeiro. É isso, meus irmãos. A vida ela é bela e deve ser sempre perseverada. E jamais, aproveitando a oportunidade do Setembro Amarelo, jamais o suicídio é uma fonte de saída, de escapatória. Existe um livretozinho que a Federação Espírita Brasileira disponibiliza em PDF, que eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, né? E darem uma lidazinha, que tem várias oportunidades de reflexão a respeito do sim à vida. Então, fica aí o presente para vocês. E otimismo e bola para frente. Vamos e não voltemos a pecar, né? Como diz Emmanuel, vamos aprender a preservar a nós mesmos. E como sempre fazemos, né, Mary? Temos na nossa finalização com um poema. Hoje é a querida Maria Dolores novamente que nos traz. Com o título Alguém Convida. E ela diz assim: a fim de não descermos, alma boa, a considerações frias e cegas, lembra, no culto da beneficência, o tesouro de bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na provação dos companheiros que caminham sem braços. Em contemplando os céus, estrelas e flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos duas vendas de trevas. Manejando a palavra que te exprime e com que pretendes tanto quanto estudas, medita na extensão das outras vozes, inibidas ou mudas.
Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem um pouso por lar. Envolvendo em conforto um filho amado, que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes. De estrada a estrada, muito embora, encontras tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas e escuta, alma querida. O convite de alguém. É o Cristo que aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. Então é isso. Fechando, mais uma vez com esse belo poema de Maria Dolores, mas esse momento de oportunidade de aprendizado que junto com vocês a espiritualidade nos proporciona, que é esse programa Página Aberta, né? E levando essa mensagem bela de Emmanuel de hoje, preservar a ti próprio. Vamos nos preservar no bem, na fraternidade e na compaixão, que com certeza os nossos dias serão bem melhores. Sempre. Então é isso aí. Semana que vem, 8 horas da noite, às 20, né? Estamos aqui novamente para mais um encontro com Página Aberta. Fiquemos na paz. E lembrando, amanhã... Divaldo Franco, o mensageiro da paz. Amanhã, a partir de amanhã, em todos os cinemas.